Festival do Rio acontece na cidade até o dia 19, em versão mais compacta, mas com a exibição de grandes títulos do cinema mundial, filmes que foram exibidos e premiados nos principais festivais de cinema do mundo, como Cannes e Veneza. A Premiere Brasil não foi impactada pelo corte e apresenta cerca de 80 filmes entre curtas e longas metragens. Por exemplo, na Premiere Brasil competitiva de longas de ficção, são 10 filmes. E na Mostra Competitiva de Documentários, são 6 títulos. Além também de mostras como Novos Rumos, O Estado das Coisas e exibições hors concours. Mangue Beat, documentário dirigido pelo Jura Capella, está na Mostra Competitiva da Premiere Brasil. Um filme que traz ali um elemento que é muito comum à sua filmografia, que é a música, seja nos personagens, seja na narrativa. E agora você lança uma nova perspectiva sobre o Mangue Beat. Queria que você me falasse um pouco dessa escolha. A gente fala de uma cidade, de uma época. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu ficava com a câmera e filmava muito, Chico, Fred 04, ia atrás do Maracatu. Eu filmava muito, mas não sabia o porquê eu estava filmando. Nem sabia o porquê eu ia atrás de filmar isso. E depois de 20 anos, resultou nesse documentário. Então é uma junção de vários acontecimentos do que aconteceu na cidade durante aquela época, durante os anos 90. A gente foi selecionando as pessoas que poderiam nos ajudar a costurar a cada momento essa história. Então a gente fala um pouco da parte do Aruê Malungo, da parte da periferia de Recife, depois fala a parte da MTV, da imprensa e dos próprios Mangue Boys da cidade que viveram e inventaram tudo isso. Daí surgiu essa coisa, surgiu o Mangue, né? Assim, um nome que foi até meio difícil colocar na hora porque, sei lá, não queria chamar de ritmo, né? Tinha um certo receio para isso. Depois de ser exibido pela primeira vez no Olhar de Cinema de Curitiba e sair de lá premiado, o Felipe Fernandes apresenta a Rio Doce aqui na Premiere Brasil Novos Rumos do Festival do Rio. Como é que é apresentar esse filme nesse festival que tem um significado tão importante na história do cinema brasileiro? É incrível, principalmente porque é a primeira vez que a gente está exibindo ele numa sala de cinema mesmo, assim, né? Porque o Olhar foi online esse ano. Então, pra gente tem um sabor muito especial, que é poder assistir o filme numa tela grande com a plateia, né? Sentindo essa reação do público e aqui nesse festival. Então, assim, depois de todos esses momentos de isolamento que a gente viveu, poder viver o cinema assim de uma forma coletiva, partilhada, é incrível. Assim, todo mundo estamos extasiados. Felipe, você tem já 2 curtas-metragens no currículo, trabalhou como assistente de direção do Kleber Mendonça Filho em Bacurau e também no Aquários. Queria que você me contasse um pouco dessa história que você escolheu para fazer sua estreia na direção de ficção de longa-metragem. Rio Doce é o nome de um bairro da periferia de Olinda, onde eu cresci e boa parte da minha família assim, mora até hoje. E então assim, para a estreia eu queria fazer uma coisa muito perto, que eu tivesse muito domínio sobre o que eu estava falando. E aí foi esse filme, que é um filme de uma jornada muito íntima, assim, interior, que a gente foi construindo ao longo de 7 anos de preparação de roteiro e de argumento, até chegar no filme que é hoje, que vai estrear aqui agora. Quais são os principais assuntos que você aborda nessa história? É um drama familiar, Rio Doce, que trata muito dessa ideia de paternidade. Boa tarde. Eu tô ligando para pedir o religamento da minha energia. E o Canal Brasil participa da edição de 2021 com 6 coproduções. 2 títulos estão na Mostra Competitiva de Ficções, Medusa, de Anita Rocha da Silveira, e o Livro dos Prazeres, de Marcela Lorde. Tem um título que está na Mostra Competitiva de Documentários, BR Trans, da Tatiana Issa e do Rafael Alvarez. O Canal Brasil também participa da Mostra Novos Rumos, com o filme Os Primeiros Soldados, do Rodrigo Oliveira, e ainda 2 exibições hors concours. Alemão 2, de José Eduardo Belmonte, e Nelson Filma o Rio, de Luiz Carlos Lacerda. De volta para certa tradição da
que havia de ter certa tentativa de cinema popular aqui no Rio de Janeiro, 1040 Graus, foi um filme nessa linha. Estreia da Marcela Lorde na direção e para isso ela já escolhe de cara fazer uma livre adaptação de uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que é um livro da Clarice Lispector, né, Marcela? Eu queria que você me falasse desse desejo de discutir os temas que Clarice traz para esse romance. Bom, hoje é o aniversário dela, eu queria começar falando sobre isso. É o único romance dela onde você tem uma história um final romântico, uma história de amor que dá certo, onde uma personagem feminina se autorrealiza e o romance ele acontece, no entanto ele é a desconstrução do amor romântico. Então o filme fala sobre não ser o cônjuge quem vai te fazer uma pessoa melhor, né, e sim você passar pela solidão, por todas as questões existenciais complexas, que coincidentemente tem muito a ver com a pandemia, porque a Lore se auto-isola, é uma pessoa muito solitária e que fica muito sozinha. Eu acho que a gente passou por um período, né, agora sim. Ela se reconstrói através do afeto. O livro ele foi lançado em 1969, então são mais de 50 anos depois. Como é que você e a Josefina fizeram para trazer esse roteiro, essa história para os dias de hoje? Ele, apesar de, era um momento muito difícil pós AI-5, né, e a gente também está num período bem difícil político no país, e ele traz uma revolução interna da mulher, do espaço feminino. Isso também acho que vem na literatura lá desde a Virginia Woolf. Então a Clarice é um filme sobre mulheres livres, né, então a personagem acho que ela tem a ver com esse movimento nosso também, do feminismo contemporâneo, de você encontrar sua própria voz. É uma personagem que se autorrealiza, que termina... Eu brinco que ela literalmente goza na cara do espectador, então é interessante que ela começa mais triste ali, desconectada, e ela termina muito plena, muito forte. Então eu acho essa trajetória interessante. Eu acho que a Clarice ela também bota as personagens femininas que passam por desarticulações, mas que, né, se estabelecem de uma forma mais interessante. É uma equipe feminina e a gente vai sendo conduzida pela Clarice Lispector, né? Inclusive hoje é o aniversário dela. Está cumprindo 101 anos, então é uma alegria muito grande estar aqui e mostrar esse filme. Tenho muito orgulho de ter feito esse filme, uma emoção por ter feito a Lore, que é um personagem que está muito no imaginário das pessoas, né? É impressionante, assim, cada um tem uma Lore na cabeça e como superar também esse desafio da expectativa das pessoas. Bom, mas aí se a gente pensa nisso, a gente paralisa, então acho que o que a gente propôs é fazer a nossa Lore, descobrir quem era essa personagem para nós duas e para a equipe toda. A gente construiu essa personagem juntas. Ulisses. Valquíria, eu queria que você me falasse dessa empreitada que foi realizar o Festival do Rio 2021. Eu acho que a nossa equipe está de parabéns, que o prefeito do Rio, visionário, nos convenceu junto com a Rio Filmes, o Calheiro, enfim, que nos ajudaram e nos convenceram e falaram, façam, mesmo que ainda não seja do tamanho que era, no que vem será, nós tínhamos que fazer. E eu particularmente cuido do Rio Market, que começa segunda-feira, a inscrição é gratuita, sabe, pela plataforma Filmocracy, é só entrar lá e se inscrever, e nós vamos organizamos em 10 dias, mas com uma programação que está sendo super elogiada, porque depois de tantos anos fazendo mercado, a gente conquista parceiros no mundo inteiro, né? Então a gente ligou para os amigos e as pessoas toparam e vai ser muito legal. E quais são os destaques dessa programação? Olha, eu diria que, cara, tem tanta coisa boa. Nós vamos estar discutindo como tema central os desafios de conquistar a audiência, pensando localmente, agindo globalmente. Porque nós temos muita competência no Brasil para produzir conteúdo, mas nós temos que pensar que temos que produzir conteúdo que funcione internamente e externamente. Vamos estar falando sobre inteligência artificial, nós vamos estar falando sobre os novos modelos streaming, vamos estar falando sobre exemplos como da Coreia,
né? Vai ter a apresentação também da Agência Nacional de Cinema, que vai falar sobre os novos fundos de investimento, né? Vai falar sobre o mercado no Brasil, a importância dos incentivos fiscais. Vai ser bem bacana. E um dos lançamentos mais esperados para o ano que vem é A Viagem de Pedro, que é dirigido pela Laís Bodansky e traz como protagonista Cauã Raymond. E é ele que tem um recado para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero convidar vocês para o filme A Viagem de Pedro, que é dirigido pela Laís Bodansky, produzido pela Biônica Filmes, uma coprodução também com o Mário Canivello. É um projeto muito especial que levou muitos anos para nascer e a gente nasceu na Mostra de São Paulo e vai ser exibido agora no Festival do Rio. A gente está na mostra competitiva. A gente fala sobre racismo, masculinidade tóxica, sobre política, sobre vários assuntos extremamente interessantes. E eu gostaria de convidar vocês para estarem com a gente no Festival do Rio. E um beijo e um grande abraço para todos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do filme. Até!